Daí, pessoal, vamos para mais um pedido lá do Eduardo, da Zona Norte da Manhã, que pediu a questão número 9 do integral da Matemática 2. Então diz assim: calcular o valor da expressão seno de 90 graus mais cosseno de 360 graus mais seno de 270 graus vezes cosseno de 180 graus. Isso dividido por cosseno de 0 graus mais seno de 0 graus. Bom, então eu já adiantei aqui dois ciclos trigonométricos, já com o eixo seno na primeira figura em destaque e na segunda figura o eixo dos cossenos em destaque. Então a gente vai usar essas figuras aí para verificar os valores, né? Fica mais fácil já com as figuras prontas. Então aqui eu vou traçar a linha. Vamos ver. Primeira coisa que eu preciso é o seno de 90. Então eu vou olhar aqui no ciclo trigonométrico que tem um seno como referência. 90 graus está em cima. Então onde é que é o seno de 90? Ora, 90 graus está se projetando nesse ponto. Aqui é o arco de 90 graus. E 90 graus sobre o eixo do seno se dá nesse ponto. E essa medida aqui, que é o raio do ciclo trigonométrico, eu sei que vale 1. Então o seno de 90 é igual a 1. Cosseno de 360. 360 graus, agora eu vou olhar no cosseno, está aqui na outra figura. 360 graus, então o início se dá nesse ponto, a partida de todos os arcos, dá uma volta completa, e a extremidade do 360 é nesse ponto. Então, o cosseno de 360 é a projeção dessa extremidade sobre o eixo dos cossenos, ou seja, sobre o eixo horizontal. Então, se dá nesse ponto, e essa distância, essa medida aqui, é o cosseno de 360, que nesse caso também vai medir 1, que é o raio do ciclo trigonométrico. Então, cosseno de 360 também é 1. Aí mais seno de 270. Bom, eu volto para a primeira figura. 270, a extremidade do arco está nessa posição. Sai aqui da origem e dá meia volta e mais um quarto de volta. A extremidade do arco de 270 se projeta no eixo dos senos, que é o que está sendo de 270, nesse ponto. Então o seno mede essa distância, que também é 1. Só que como se projeta na parte de baixo do eixo dos senos, então eu tenho um seno aí negativo menos 1. Isso vezes o seno de 180. Então volto lá para a segunda figura, que pede cosseno de 180. 180 graus, a extremidade do arco se dá nesse ponto. Quer dizer, ele dá meia volta bem certinho. A extremidade desse arco de 180 sobre o eixo dos cossenos, que é o que está pedindo, se dá nesse ponto. Então, essa aqui, ou esse aqui, é o valor do seno de 180, que também vale 1, que é o raio do ciclo trigonométrico, só que como está na parte da esquerda, toda essa parte da esquerda do eixo horizontal do eixo dos cossenos é negativo. Cosseno de 180 graus é menos 1. E aí eu tenho a parte de cima, né, completa já dessa expressão aí, ok? Agora eu vou me dedicar à parte de baixo, cosseno de 0 graus. Então está na segunda figura, 0 graus está junto aqui, ó, do 360, no mesmo ponto, na saída aqui. Então o cosseno de 360 e o cosseno de 0 são iguais. Isso resulta essa medida que é 1. E o seno de 0, bom, o 0, a extremidade do arco está nesse ponto. Seno, projeto essa extremidade sobre o eixo vertical. Então está aqui, ó, graus está aqui. Projeto isso sobre o eixo vertical, que vai dar nesse ponto. E esse ponto do eixo dos senos é 0. Então 1 mais 0. Aí resolvendo o que eu tenho aí. Eu tenho 1 mais 1 menos 1 vezes menos 1. Então isso vai ser o mesmo que 1 mais 1
mais 1. Sobre 1 mais 0 é 1, eu tenho 3 sobre 1, que resulta 3, que está na letra C. Então é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.